Pesadelo. Você é amado mais do que você imagina. Nós vamos para a palavra de Deus e a gente vai às escrituras no Evangelho de João, capítulo 20. Vamos à leitura, você pode me acompanhar. Essa história é muito interessante. Versículo 19, diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem retiverdes lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele, Tomé, disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Agora repete comigo assim: mas 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos. 8 dias depois. E os seus discípulos estavam dentro da casa. E com eles, Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui, Tomé, o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e ponha-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Mas bem-aventurado os que não viram e creram. Se você puder, feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, e obrigado porque o Senhor morreu por nós, ressuscitou por nós e ainda apareceu para nos certificarmos que o Senhor não é uma história. O Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor vive eternamente em nós, através do Espírito Santo. Que cada pessoa que está aqui nesse lugar, qualquer que seja a incredulidade e a crise na sua fé, que o teu Espírito sopre sobre nós. E que o teu Espírito seja o catalisador que convença corações, além de qualquer persuasão humana, qualquer emoção. O Senhor é o poder que muda corações, como o Senhor se manifestou a Tomé. Em teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. Certamente vocês já ouviram essa palavra, e se vocês querem entender um pouco da igreja, da Race Church, existem inúmeras igrejas no Brasil, existem muitas igrejas boas no Rio de Janeiro, e nós caminhamos com alguns irmãos pastores, e nós sabemos disso. São igrejas boas, são igrejas cristocêntricas, são igrejas bíblicas, são igrejas que são sérias no seu caráter, naquilo que eles fazem. Mas uma coisa que a gente fala muito aqui na igreja, é que nós não queremos ser uma igreja para crente. Embora entendamos que a nossa comunidade de santos vai fazer com que cada um estabeleça e cresça e sirva, isso é normal, mas nós queremos ser uma igreja para aquelas pessoas que ainda não entenderam o que é igreja. A gente quer ser uma igreja para aquelas pessoas que têm dúvida se Jesus é mesmo esse Jesus tão falado. A gente quer ser uma igreja que fale claramente quem Jesus é e consiga comunicar e consiga ter uma abordagem não apenas estratégica, mas uma abordagem com graça, para que todas as pessoas entendam a mensagem que simplesmente é a mensagem mais importante do universo. Pelo menos é para nós cristãos. Então, se você está aqui hoje e você duvida a tua fé, você está numa crise existencial, se você não tem nem certeza nesse Deus que nós estamos tanto falando aqui, nós oramos para que esse convencimento não venha pela emoção, mas venha pelo poder do Espírito Santo. Sabe? E nós cremos que Deus ele tem um interesse na sua vida. E para a gente não fica muito escandalizado com o seu background, o seu histórico de decepções com instituições, ou até mesmo decepções com Deus. Porque uma das grandes causas que pessoas não creem em Deus, eu poderia citar inúmeras, mas eu vou dizer duas que eu vi mais de perto. Primeiro, é a ferida com a instituição. Segundo, é a ferida com Deus.
a minha mãe morreu e eu pedi para Deus curar e Deus não curou. Eu quis que meu filho fosse curado e Deus levou. Que Deus é esse que permite uma tragédia dessa, né? É porque talvez a nossa concepção, que quem Deus seja uma concepção humanizada. A ideia que nós tentamos fazer com que todos entendam aqui é que nós fomos criados para servir Deus e não o contrário. Porque Jesus mudou a nossa sorte e nos fez como servos dele. Deus, ele nos ama. E é difícil falar sobre isso. Mas mesmo que expectativas não sejam correspondidas na nossa fé, aquilo que a gente pede a Deus, eu ainda posso dizer, Deus é um Deus que cura. Deus é um Deus eterno. Deus é um Deus bom, no luto ou na alegria. Ele continua sendo Deus e Ele quer que nós continuemos sendo fiéis também no deserto, como na bonança, tá bom? Então, a nossa ideia é ser uma igreja que comunique a mensagem do Evangelho. Inclusive, hoje, logo após esse culto aqui, a gente vai ter um processo que a gente chama de Grow Track, que é, na verdade, uma iniciação para você que quer fazer parte da igreja, que quer conhecer os nossos valores. Só que hoje à noite, especificamente, uma janela de 10 minutos. A gente só vai trocar uma ideia, falar o que significa Grow Track, como você pode engajar, e a partir disso, a gente vai ter aulas, tanto pelo aplicativo, quanto presencial. Então, se você quer conhecer mais da REST, e não apenas conhecer, mas se você quer engajar com a gente, conhecer mais a nossa história e servir aqui, fica aqui no culto, que logo após o término, a gente vai ter um tempo, mas vai ser bem rápido, 10 minutos. Você pode dizer amém aí? Então, você que é novo, você que está querendo engajar, fique aqui para a gente conversar. A gente, então, está falando de Tomé, e Tomé é muito, muito criticado pela sua falta de fé, porque ele queria ver, e eu respeito muito Tomé, respeito muito a indagação dele. Talvez eu seria um Tomé, talvez muitos aqui seriam como Tomé, e talvez muitos são como Tomé. Uma coisa que a gente percebeu no movimento histórico neopentecostal no Brasil e no mundo foi que o neopentecostalismo abusivo, manipulativo, ele força uma expressão estereótipo emocional que o cara que está do teu lado não sente, ele se sente rejeitado por Deus. Tipo assim, pastor, a Race Church acredita no Espírito Santo? Sim, nós acreditamos. Nós acreditamos no mover do Espírito Santo, absolutamente. O que acontece é que muitas vezes, quando a gente não introduz essa ideia do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo, de forma bíblica e de forma com ordem e decência, nós acabamos manipulando. É tipo, todo mundo tem que sentir a mesma coisa para dizer que está sendo batizado no Espírito Santo, quando não é verdade. Nós temos aqui discípulos que reagiram de forma diferente, porque tinham personalidades diferentes, tinham históricos diferentes e também tinham proximidades diferentes com o próprio Jesus. Nós entendemos que a igreja é um lugar plural, que alguns vão gritar porque estão recebendo o Espírito Santo, ou estão cheios de um fogo diferente, mas outros também vão ser tocados pelo mesmo Espírito Santo, mas não necessariamente vão gritar. E essa imposição de como você tem que reagir magoa muitas pessoas quando isso não é bíblico. Nós não entendemos que você precisa reagir dessa forma para caracterizar que você está cheio do Espírito Santo. Você está sendo caracterizado que está cheio do Espírito Santo por como você reage, como é o seu estilo de vida e muito menos pela sua expressão emocional. Amém? Então, tudo bem se você está aqui e não crê. Só não é tudo bem se você continua alimentando a sua incredulidade. Tudo bem se você está numa crise existencial, tudo bem se você precisa ver Jesus de perto, tudo bem. Agora, não é tudo bem se você perpetua e cauteriza a tua mente nessa decisão de que Deus não é real. Nós estamos aqui e o fato é, você está aqui porque você ainda tem um sussurro de esperança de saber que Deus é poderoso no seu agir, e Ele é poderoso e Ele está aqui nesse lugar. Então, qualquer incredulidade não se compara ao poder grandioso do nosso Deus. E que essa presença seja catalisadora em cada coração nesse lugar, e que a tua fé seja edificada em nome do Senhor Jesus nessa noite. E não é pela persuasão das palavras, não é pelo ambiente musical, mas é pelo poder do Espírito Santo. Esse cara, Tomé, duvida. Jesus é um Deus gracioso e Ele destranca portas. E eu quero falar que o tema da mensagem, o tema da mensagem hoje é a graça e a bênção. Nós vamos tentar diferenciar o que é graça e o que é bênção.
Estamos na série Você é Amado. E a forma que caracterizamos o amor de Deus é que Deus é um Deus de graça. Nós caracterizamos também o amor de Deus, que Deus é um Deus de bênção. Ele tem bênçãos para nós. Nós viemos de uma série Bem-aventuranças, que falamos sobre 9 bem-aventuranças conectadas com princípios. Então eu quero falar um pouco sobre isso, que o amor de Deus se expressa tanto na graça quanto nas bênçãos. E nós queremos ser uma igreja que, por entender o evangelho da graça e o presente da graça, nós também vivemos nas bênçãos. Nós queremos bênçãos, e não é errado você querer bênção. Na verdade, o salmista falava, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Nós cremos numa intimidade com Deus tão profunda, que não apenas nós vamos correr atrás de bênçãos, mas as bênçãos vão correr atrás de nós. Irmãos, essa é uma notícia boa. Só que a gente precisa dissecar aqui qual é a diferença em graça e em bênção e como a gente vive isso aqui e isso aqui. Então, a primeira questão que a gente quer abordar é a seguinte: Jesus, ele é um Deus que entra em casas trancadas para encontrar os seus discípulos. Nas duas histórias, a palavra fala que eles estavam fugindo da perseguição. Alô? Rise Church, olha o que acontece. Aqueles caras criam num Jesus ressurreto. Eles estavam sob perseguição, porque criam em Jesus. As casas viviam trancadas, porque eles não queriam ser mortos. E a Bíblia, nos 2 episódios, tanto no primeiro dia quanto no 8º dia, 8 dias depois, Jesus entra na casa. É tipo aquele fantasma, tá ligado? Você tá com a porta trancada, você ouve um barulho, calma aí, alguém quebrou a fechadura, porque tá tudo trancado. E Jesus, tanã, cheguei. E isso representa muito quão gracioso o nosso Deus é. Porque isso é uma expressão muito simbólica. Muitas vezes a nossa incredulidade é essa tranca, é essa porta que está fechada, mas não importa. Deus é tão gracioso que Ele invade. Ele é tão gracioso que Ele tem poder para destrancar qualquer fechadura que está trancada. A graça sempre nos encontra quando nós não temos condições de encontrá-la. A graça fala sobre um poder e um favor imerecido. Ou seja, pastor, eu não estou entendendo muito bem, como assim graça? Deus é um Deus de graça quando Ele vai até a incredulidade de Tomé. 8 dias antes Ele falou a mesma coisa, paz seja convosco. Mas Ele volta só para atingir Tomé. Vocês estão aqui, entendem essa figura de graça, uma figura de misericórdia. Ele vai até onde você não consegue sair. Ele vai até você, ou seja, a graça é um favor imerecido. Não existe nada, repete comigo, nada. Nada do que você fizesse que faria produção da graça. A graça só pode vir de Deus, e ela veio através da pessoa de Jesus. É a forma tangível de vermos graça. Então pensa na pessoa desesperada, pensa na pessoa incrédula, pensa na pessoa que precisa de um poder. Essa pessoa vai ser tomada pela graça, porque Jesus vem, e isso corresponde à graça. Jesus é a graça que nos encontrou. Se Jesus não tivesse nos encontrado, nós não estaríamos aqui hoje. Se Jesus não viesse, nós não teríamos a vida eterna. A graça é um presente de Deus. A graça se chama Jesus. A graça é pessoal. Ela destranca portas e ela nos encontra no nosso desespero, na nossa solidão, na nossa incredulidade. A graça é um presente que a gente não merece e a gente não consegue produzir. Quantos aqui sentem que já foram agraciados pela graça de Jesus? No teu momento de dor, de desespero, de incredulidade, às vezes você acordou mal. Algumas coisas estão acontecendo, você está orando durante 3 anos por uma coisa e você não vê acontecendo. E aí você começa a duvidar, Jesus vem. Porque Jesus é um Deus gracioso. Que a graça do nosso Senhor venha sobre você nessa noite. Onde você estiver, não se preocupa. Você não precisa fazer nenhum malabarismo, não precisa gritar, você não precisa ser um expert, você não precisa ser santo. A graça é imerecida. Isso fala sobre a natureza do nosso Deus. Glória a Deus por isso. E é difícil corresponder com essa graça. É importante que nós entendamos que a gente não pode produzi-la. É uma história muito engraçada, um problema de linguagem, né? Como a gente consegue alinhar linguagens. Tem um episódio na Bíblia, vocês também já ouviram, que é quando Jesus conversa com Pedro. Se lembram disso? Simão, Pedro, tu me amas? Se lembra disso, pessoal? E ele fala, sim, Senhor, eu te amo. Simão, Pedro, tu me amas? E ele fala isso 2 vezes. E aqui existem muitos estudos que falam que a palavra amor era ágape. Jesus estava falando assim, Filipe,
você me ama com o amor ágape? E o Filipe fala assim, Samuel, sim, eu te amo com o amor filéu. E o amor ágape é um amor acima do amor filéu. O amor fileu é um amor que no grego significa um amor de irmão, um amor que eu posso amar o Beto, posso amar o Gabriel como um amigo, como um irmão. E aí Jesus fala assim, Pedro, você me ama, ágape-me, ou seja, você me ama com amor ágape, e Pedro de novo fala assim, sim, Senhor, eu te amo com amor fileu, ou seja, sim, eu te amo, Senhor, e pela terceira vez, só que aqui o diálogo muda, Jesus faz a mesma pergunta, só que agora ele usa, Pedro, você filéu-me, ou seja, você me ama com amor de irmão? E aí Pedro responde, sim, e ele fica chateado, porque, você está me perguntando isso de novo. Eu vou usar muito engraçado, porque quando a gente viaja, eu já passei esse vídeo que eu não vou passar hoje, eu não vou fazer nenhuma brincadeira, né? Tem pessoal que fica falando assim, pastor, a mensagem foi muito boa, mas as brincadeiras são melhores, então tem que parar com isso que está virando bagunça. Mas tem um vídeo que eu já passei aqui, acho que foi ano passado, daquele brasileiro, que é um dos vídeos favoritos meus, que ele vai no drive-thru, né, do McDonald's, e ele vai ali pedindo. E aí a esposa filmando, você está bem de falar inglês, sim? Aí ele, você deixa comigo que está tudo em ordem aqui. Eles são mineiros, aí ele vai, 2 cokes, potatoes, e ele vai falando, só que ele é terrível. E a mulher vai falando rápido, né? Você quer? Aí ele, potato fry, coke large coke. Aí ela vai perguntando, medium, large, small. Aí ele sempre responde a última coisa que ela fala, entendeu? Small. Ele vai repetindo. É o terrível. Aí a mulher, né? Caramba, mozão, você tá que tá, hein? Olha só, aí vira filha. Viu, filha? Papai tá salvando a gente. Aí ele, você deixa aqui, eu sei, Esse pessoal gosta de vídeo, né? Vamos fazer um GC só de vídeos engraçados. Inclusive, pessoal, em 2 semanas nós vamos começar os nossos GCs. Tô sabendo aí que vai ter GC de culinária. Então, aí ele estava ali conversando e ele estava, eu tô deitando e rolando aqui, tá comigo, tá com Deus. Aí pega as moedinhas e na hora de receber a large coke, né? Eu falei que o pastor Gabriel uma vez, né? O Gabriel, quem não está aqui, eu gosto muito, que ele ia lá nos Estados Unidos e ele não sabe falar nenhuma palavra em inglês, assim, é muito ruim mesmo. É mesmo ruim. Desculpa, é ruim. Mas ele contou uma vez que ele ficou no aeroporto assim, hesite, e ele não conseguia achar a saída, né? Aí, depois ele foi descobrir que não falava, era exit, né? Mas ele ficava num restaurante assim, ele falava assim, quero 2 burritos, sem picles, pô. Só que o que acontece? Quando o Gabriel faz isso, ele faz assim, ele não fala assim, ele não brincava, né? Tô brincando, I'm playing, I love you. Né? Ele continuava em português, aquela coisa arrogante mesmo. E ele falava, por que eu tenho que saber inglês e ele não tem que saber português? Aí eu, porque você está no país deles? Será que é por isso, campeão, vencedor? Deus te dá asas, né? Então vamos lá, vamos pensar. E ele mandava assim, e aí ele falava sério. Aí as pessoas muito simpáticas, né, as garçonetes, desculpa, quem está falando? Tem uma vez no avião, que eu estava viajando com um pastor, aí ele, porque é o seguinte, quem não sabe falar outra língua, o que eles acham? Eles vão falar alto e devagar. Se eu falar alto e devagar, ele vai entender. Ele vai entender. Tinha um amigo, né, que ele chegou na aeromoça, a aeromoça muito rápida, Senhor, o que você vai querer beber em inglês? Aí ele, suco. Aí ela, excuse me, sir. Aí ele, suco. E eu na frente, com o diabo aqui e um anjo. O anjo dizia, ajuda. E o diabo, por favor, grava. Isso vai se tornar uma história. Então, se eu continuar aqui, tem muita história. Tem uma vez para o senhor Mauro, né, que já Deus o tenha. Mas o senhor Mauro, no aeroporto, passando no raio-x, né, que fala, aí o senhor falou, senhor, tem que tirar o cinto. Aí tirar o cinto, o senhor Mauro, tem que tirar. Aí, ele também era de Minas, um senhor negro desse tamanho, um doce de pessoa. Aí, mas
Aí eu, Edson, por causa do raio-x, tal, tiro o cinto, tal. Aí eu olho pra trás e falo assim, ó, tá bom, né, tirando a camisa. Grandão, né, tirando a camisa. Então, I'm sorry? Então, aí o cara tava pediu large coke, potato, french fries, tal. E na hora de receber, ele todo feliz, tô deitando no inglês, a mulher veio com um frappé de cappuccino, um café, tipo, aí ele pegou o frappé de cappuccino, acho que não deu certo não, hein? Então, às vezes, a gente está nesse trajeto do drive-thru ali, a gente acha que entendeu Deus, e Deus está falando uma coisa, eu acho muito interessante, o pastor Jonathan falou sobre isso, eu achei muito interessante extrair aqui para vocês. Ele falou que Deus insiste com ágape uma vez, você me ama ágape 2 vezes, e é como Pedro não consegue entender. E aí Deus se reduz a Pedro e fala assim, você me ama, filéu, esse amor de irmão? Aí sim, Pedro responde. Então, a graça é uma figura que representa a natureza graciosa de Deus. Ele vai até onde nós estamos, mesmo que isso seja muito, muito, muito inferior. Deus é um Deus gracioso e Ele vai nos visitar essa noite. Ele tem nos visitado. É interessante a gente abordar, então, que a gente precisa entender o que Deus está falando. E às vezes a gente está gritando, a gente está falando devagar, numa linguagem. Qual é a linguagem que Deus está falando? Você realmente entendeu que o amor de Deus está sobre você? Sabe, será que você realmente você precisa do Espírito Santo? O Espírito Santo é aquela tecla SAP, aquele Google Translator que vai traduzir o que Deus está falando. E nossos dias nós temos mais de 50 milhões de cristãos no Brasil, mas que eu ainda duvido se de fato entenderam literalmente a tradução do Espírito Santo, de quem Deus é e o que o Evangelho representa. Entendam uma coisa, essa graça é um presente imerecido, um favor imerecido. E para que nós entendamos e vivamos uma vida de bênção, a gente só consegue entrar nesse cenário de bênção se nós entendermos de fato o presente da graça. Então aqui nós vamos diferenciar a graça da bênção, entendendo que se complementam. Mas um dos versículos mais citados na Bíblia e na igreja é o seguinte, João 3,16, você pode repetir comigo, porque esse Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Amém. Essa é a palavra de Deus. Você entendeu ali? Porque Deus o quê? Enviou. Em algumas versões nós podemos dizer Deus deu. A graça foi dada. Pastor, por que toda hora você fala disso? Porque foi o maior presente que a humanidade podia receber. Nós fomos mudados por essa graça. Quantos aqui são gratos pela graça de Deus? Mudou a nossa sorte, mudou a nossa vida. Então a graça vem ao nosso encontro. E onde você estiver na sua fé, se você não crê em Deus, deixa eu te dizer, a graça pode ir ao teu encontro nessa noite. Deus nos visita. A graça sempre vem ao nosso encontro. Mas Jesus, ele fala o seguinte, Tomé, você creu, mas bem-aventurado aqueles que não veem, mas creem. Aqui então Jesus faz uma distinção, olha, eu vou até você, sabe, eu vou até você, mas bem-aventurado, abençoados são aqueles que não precisam ver os cravos, os furos nas minhas mãos e ainda creem, ou seja, abençoados eles serão. Bem-aventurado fala sobre uma felicidade, é algo maior que a felicidade. As bênçãos do Senhor, pessoal, por causa da graça, porque a chave da casa, por causa da graça, nós agora podemos transitar nos cômodos dessa casa. E é isso que eu falo sobre bênçãos. Deus está desejoso de derramar bênçãos sobre nós. Deus está desejoso de derramar bênçãos sobre nós, nas nossas emoções, no nosso físico, na nossa mente, no nosso casamento, nas nossas finanças, porque Deus é um Deus de promessas e um Deus de bênçãos. Mas a bênção nunca pode ser uma vivência sem antes a casa ser destrancada, porque só é destrancada pela graça. A graça é essa chave, é essa porta sendo destrancada. Jesus fala, então, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. É interessante que a gente pode, então, imprimir algo que Jesus ensina aqui para Tomé. Gente, olha, vamos ser uma igreja aqui em Botafogo? Uma igreja graciosa. Você pode dizer amém? Vamos ser uma igreja graciosa. O que é isso, pastor? Vamos até onde o pecador está. Não vamos ter medo de nos tornarmos impuros, porque Deus fez isso por nós. Vamos alcançá-los onde eles estão, porque nós estamos cheios de graça. Deus nos invadiu com a sua graça.
E da mesma forma nós vamos repetir o que Jesus fez por nós. Então, eu escrevi aqui, eu quero ler: a verdadeira espiritualidade não é medida. Você que acha que você é muito espiritual, olha aqui o componente de verdadeira espiritualidade, baseado em Gálatas 6:1. Diz o seguinte: a verdadeira espiritualidade não é medida pela quantidade dos nossos dons, mas pelo tamanho da nossa compaixão. Jesus em todo momento se movia em compaixão. Nós precisamos ser uma igreja que se move em compaixão. Nós vamos até o pecador, porque a graça abre portas. Agora, eu queria fazer essa ilustração aqui. Fica na cabeça aqui de vocês, essa ilustração, tá bom? Pensa numa casa. Vocês não foram na minha casa. Vocês não sabem quantos cômodos eu tenho. Vocês não sabem a metragem do meu apartamento. E pensa nessa casa e a graça é essa porta sendo destrancada que só Jesus poderia destrancar. E pensa nas bênçãos como cada cômodo, que aí depende muito como você vai transitar. Será que você vai viver nessa casa? Porque uma vez que a graça te visita, ela te convida a viver uma vida de santidade. Ou seja, a diferença da graça é que é um favor imerecido. A bênção é um presente de Deus que está de acordo com a nossa obediência. Aí é diferente. Faz sentido o que eu falei aqui, pessoal? Então, tem uma coisa que só Deus poderia fazer em Jesus: a morte e a ressurreição na cruz, a porta se destrancou. Agora, tem uma coisa que Ele pede para a gente, a nossa atitude, é a nossa vida de obediência. Aí é diferente. Isso sim pode ativar os princípios de obediência que Deus fala. Olha o que Salmos capítulo 24 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Este receberá a bênção do Senhor. Este quem? Quem é limpo de mãos e puro de coração. Esses verão a Deus. Quem? Quem são os bem-aventurados? Os puros de coração. Esses alcançarão misericórdia. Quem? Os misericordiosos. Esses serão chamados filhos de Deus. Quem? Os pacificadores. Deus é um gestor de princípios. Pastor, não entendi. Deus não fere princípios. A forma como Ele atribui bênçãos é de acordo com princípios que são vividos ou não. Graça, favor imerecido. Todos nós temos acesso. Bênção, nem todos. Precisamos saber transitar nessa porta que se abriu através da graça. Mas eu não acho digno, mas aí, não acho justo, mas aí tudo bem. Ainda bem que você não é Deus. Porque o nosso papel não é questionar se é justo ou não. O nosso papel é transitar nos princípios que Ele nos deu. E obediência sempre vai gerar bênçãos. Ai, mas o que você está dizendo? Que é um Deus de recompensa que só faz... Bem, vamos lá. O que a gente está falando? Graça? Não adianta. Não há nada que você vai fazer que você vai receber. Bênçãos? Sim. A gente está falando sobre um Deus de princípios. Quer ver uma coisa? Se você não é fiel no pouco, Deus não te fideliza no muito. Na tua gestão financeira, na tua gestão de relacionamentos, se você não é um bom gestor do seu tempo, Deus não vai te abençoar mais. Eu costumo dizer o que Miles Monroe falava 20 anos atrás, em Bahamas. É o seguinte: Deus não dá dinheiro a adorador que não sabe gerir tempo. Porque Deus é um Deus de princípios. Repete comigo: Deus é um Deus de princípios. Essa é algo que nós precisamos entender, queridos. Não se trata de que Deus tem que me abençoar porque eu fiz isso. A gente parte do princípio que, por causa da graça, nós podemos entrar num ambiente de bênçãos. Então, eu quero afirmar aqui: Deus quer abençoar a tua vida. Deus quer abençoar o teu casamento, as tuas finanças. Quer ver uma coisa? Deus quer abençoar a tua alma, a tua saúde emocional. E eu profetizo que essa bênção esteja sobre nós. O fato é, nós estamos ligando para os princípios de Deus? Porque senão a gente acha que Deus é o Deus da lâmpada, do gênio da lâmpada, né, que tem que fazer o que a gente quer. Mas, ouve, se você está vivendo os princípios e você está purificando o teu coração e você está subindo no monte santo do Senhor, a palavra dele não é mentirosa. Está dizendo: a bênção do Senhor vai estar sobre você. Nós oramos, vamos completar a independência do Brasil, da nossa nação. Nós oramos para que a mão do nosso Deus esteja estendida sobre a nação brasileira. Porque o governo que nós necessitamos é um governo que está dependente do Senhor. Nós podemos ser uma nação que ama Jesus. Como igreja, nós temos a função de orar pela nossa nação. Temos o nosso papel de orar, de interceder. Nós podemos
requerer essas bênçãos, porque a graça destrancou a porta. Olha aqui, continua. Eu queria fazer a ilustração para a gente terminar. Vocês se lembram de uma história que Jesus curou 10 homens leprosos? Gente, Jesus curou 10 homens leprosos. Pessoal, vocês se lembram quantos desses 10 voltaram para agradecer Jesus? Alguém lembra? 2, 1, quem dá mais? A unção do riso aqui, estou sentindo. A bênção, o campo da bênção, o quarto da bênção, a sala da bênção, é fruto da graça que destrancou a porta, que só a graça poderia destrancar. Só um leproso voltou. Só um leproso voltou. Essa estatística é pesada. Essa estatística é pesada. Mas eu garanto para você, teologicamente, eu falo isso teologicamente, esse cara único que voltou para agradecer a Deus, ele recebeu uma bênção ainda maior do que a cura da lepra, que os outros 9 não receberam. Vocês entendem por que então o engajamento com uma igreja local? Vocês entendem então por que obedecer à voz do Senhor? Vocês entendem então por que a gente se santifica? Nunca é para merecer graça, a gente só se santifica porque a graça já invadiu o nosso ser. É totalmente diferente, mas existem bênçãos que estão ao nosso dispor quando a gente começa a ouvir e a obedecer a palavra de Deus. A gente muitas vezes não prospera, a verdade perece por falta de conhecimento. Nós ficamos no âmbito da graça, que é o maior presente, mas nós não aprofundamos nas bênçãos que Deus tem para nós. Quantos desejam mais disso, amém? Então é importante que nós não projetemos bênção como uma recompensa de que Deus tem que fazer, mas apenas do cumprimento da sua palavra. Olha o que Malaquias capítulo 3, que tão usado, fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa, e depois fazei prova de mim. Gente, está aqui a palavra de Deus dizendo: fazei prova de mim, traz o mantimento, dá um dízimo, dá a oferta. Não dá porque o pastor pede, não. Dá porque você entende o que você está construindo. Para que haja mantimento na minha casa. Agora, uma vez que você vai e dá com todo o coração, faz prova de mim. Assim diz o Senhor. Jeremias 33. Clama a mim que eu responder-te-ei. 2 Crônicas capítulo 7, 14. Se o meu povo se humilhar e orar e me buscar de toda a sua face, eu responderei dos céus. Mateus capítulo 6, 33. Buscai o Senhor, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Toda vez nós estamos vendo uma alusão entre faça isso e eu te prometo que eu vou estender a minha mão sobre você. Agora, entenda, não é uma questão de timeline que ele tem que responder no tempo que você quer. Muitas vezes, a mão do Senhor vai ser respondida na tua próxima geração. O fato é que tudo que você está construindo para Deus, porque o zelo pela tua casa me consome, já dizia o salmista. Esse zelo pela tua casa é o queimar do nosso coração pelas coisas de Deus. A gente não se interessa muito pelas coisas do mundo, por quê? Porque a graça destrancou a porta do nosso coração. O que a bebida, a prostituição, o que o mundo tem para nos oferecer nunca vai destrancar a porta no nosso coração. Não entendo, então, é óbvio que é compreensível porque nós somos uma geração tão doente, uma geração tão cheia de ansiedade, porque estamos projetando o coração a uma fonte que não pode ser cura para o nosso coração. Buscai o seu reino e toda a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas, diz o Senhor. Então existem promessas sobre nós. Se nós cumprirmos a sua palavra, formos obedientes. A questão aqui de Malaquias, pessoal, não se trata sobre dinheiro. Se trata sobre posicionamento de coração. Porque a Bíblia também fala no livro de Mateus o seguinte: onde está o tesouro, aí também está o seu coração. Quer ver uma coisa? Quanto de dinheiro você gasta em restaurante por semana? Quanto de dinheiro você gasta com videogame? Quanto de dinheiro você gasta com o teu carro? Quanto de dinheiro você gasta com entretenimento, viagens? Quanto de dinheiro você gasta para abençoar um ministério que você todo domingo é abençoado quando vem aqui? Sim. Quanto dinheiro você investe na bolsa de valores, em criptomoeda? Nada contra. Eu acho que vocês podem fazer isso. Mas se você quer saber o coração, onde o coração do homem está, vê o extrato da conta bancária dele.
A Bíblia fala, não é porque a gente está querendo o teu dinheiro, é porque a gente está numa geração capitalista que está sendo rendida a uma mentalidade egoísta como nunca antes. E é tudo sobre nós. E a gente tem que ter cuidado, porque Deus, o próprio Jesus, falou mais sobre dinheiro do que salvação. E ele também atribui a Mamon, que é um Deus, como o inimigo mais poderoso do que o próprio diabo. Então esse espírito de ganância precisa ter sondado os nossos corações. E espero que vocês estejam ouvindo o que eu estou falando aqui hoje. Não se trata de manipular ninguém. A gente não vai ficar pisando em ovo para falar de dinheiro. A gente não vai... Vocês já conhecem o nosso caráter, não é sobre isso. A nossa preocupação é que o coração de vocês estão se inclinando. O nosso coração pode estar se inclinando para aquilo que não é eterno. Mas por isso que eu estou falando, a bênção do Senhor está